O Diógenes vai me ajudar na projeção, e eu queria que ele projetasse o primeiro versículo que está ali. Não apagueis o espírito. Aleluia. Às vezes vocês veem eu mexendo no celular aqui, para quem não sabe, é porque eu falo com a mesa, tá? Não estou vendo o meu WhatsApp não. Aleluia. Queridos, eu estava dirigindo essa semana, e tem 3 lugares que Deus fala muito comigo: dirigindo, tomando banho e lavando louça. Engraçado, né? Cozinhando, porque eu acho que eu vivo na cozinha, como eu sou gordinho, eu vivo cozinhando. É os 3 lugares que Deus fala comigo. Eu estava dirigindo ali e falando: Senhor, como é que é essa questão da igreja, né, daqui para frente? O que nós podemos fazer? Inclusive, quero dar um anúncio bom para vocês, que eu falei com o presbitério. Nós estamos reservando, não sei se fechou ainda, Carnaval de 2026, nós estamos reservando aquela chácara que nós costumamos ir lá. Como se chama lá? Cesareia de Filipe. Você vai bater palma agora, que eu vou te falar, tá? Eu não vou nem falar o preço, porque você tem 1 ano para juntar o dinheiro. Mas carnaval em Cesareia de Filipe, 4 dias. 4 refeições por dia: café da manhã, almoço, janta e ceia. Agora você vai ter que juntar o dinheiro para até lá, né? Não vai ser fácil, mas você tem 1 ano, não, menos que 1 ano, né? Menos que 1 ano, mas dá. E em setembro, se a Marta conseguir fechar em setembro, nós vamos fazer um retiro de mulheres. 7 de setembro. Save the date, guarda essa data aí, para poder, carnaval. Tem irmão que já tinha quase passagem, quase comprada para viajar. Eu falei com o irmão: em nome de Jesus, tu vai ficar aqui dessa vez. O irmão topou. Hein? Não, o retiro de mulheres também é 2026. Não tem condição para esse ano, não tem vaga. Aí o que acontece? Eu pedi o Caio para me ajudar. Em 2º semestre desse ano, nós fazemos um retiro de desbravadores com os homens. No 2º semestre, e os solteiros poderão ir também, inicialmente a partir de 15 anos, né, Caio? A partir de 15 anos, principalmente se o pai for junto. Então a gente fazia isso. Hoje em dia acontece muito o tal do Legendários por aí, já ouviram falar? Mas nós já tínhamos os desbravadores antes dos Legendários, tá? E nós vamos resgatar essa cultura de ir acampar, cozinhar na mata, subir a montanha, escalar. Mas nós ficaremos aqui, eles farão uma comidinha para nós e teremos um tempinho de mulheres no 2º semestre. Tô sabendo de nada. Fui pego de surpresa. Agora, se for um churrascão de homem, a gente faz o churrascão e vocês comem o churrasco. Pode ser? Porque sopinha, caldinha, a gente não é dessa vibe não, né? Então nós podemos até juntar no 2º semestre as mulheres fazerem alguma coisa, mas sopinha e caldinha não vai rolar. Eu estava no carro dirigindo ali e falei: Senhor, qual é a estratégia? E o Senhor me falou desses retiros todos aí, né? E sem dúvida nenhuma as tias estão lá com as crianças, mas nós também queremos fazer o trabalho com crianças esse ano, de resgatar. Mas como nós temos a chácara aqui em Hortolândia, é mais fácil, porque as crianças fazem na chácara. Sai um custo menor, um local fechado, seguro, mais perto de todo mundo. Pode deixar que a gente vai rolar alguma coisa para as crianças, né? Mas veja bem, aqui comigo, porque eu não posso demorar para a hora não ficar. Eu não posso deixar de falar, também não posso. O Espírito de Deus estava me falando o seguinte: o que está acontecendo com a igreja no mundo, né? Já que vocês não estavam em consagração, eu tenho certeza que vocês já entram aí no Instagram e vocês veem o que está acontecendo com a igreja evangélica. Vocês já viram? É um absurdo. Pessoal da Lagoinha brigando nas redes. Aquele carinha de 14, 15 anos ganhando maior dinheiro, fortuna de dinheiro, pregadorzinho novo que surgiu. E qual que é o nome dele?
Hein? Enfim, né? Ontem eu vi o Tami Miranda servindo ceia como diácono em uma igreja. Semana passada, eu não procuro essas coisas não, isso vem para mim. Eu adoro ver coisas de chácara e vocês sabem. Um testemunho, acabei de concluir meu curso de gastronomia. Glória a Deus. E eu fico ali, né? Quieto. Eu fico ali, buscando uma comidinha gostosa para fazer, né? Porque eu tô magrinho assim, mas eu já fui desse jeitinho aqui, ó, gordinho. Aí o irmãozinho também, daqui a pouco tá magrinho, que vai fazer bariátrica também, em nome de Jesus. Mas vai mesmo. E o Espírito de Deus estava falando comigo o seguinte: a igreja está se perdendo. Outro dia eu vi um pastor de pantalona, barba, maquiado, pregando numa igreja de não sei quantas mil pessoas em São Paulo. Gente, pelo amor de Deus, essas coisas que antes era para nós um escândalo, essas coisas estão acontecendo, mas assim, em larga escala. Aí eu preocupado com essas coisas, falando: Senhor, temos que restaurar o discipulado, temos que restaurar os princípios da palavra, a porta do reino, tudo isso que nós pregamos, de objetivo da palavra ser o nosso veio central de pregação e de vida. E o Espírito de Deus falou comigo assim, eu dirigindo, ele falou assim: o meu espírito está se apagando na igreja. Aí aquela hora eu falei: Senhor, é verdade. É isso que está acontecendo. Então eu vou ler para vocês um trechinho. Em um determinado momento eu estava dirigindo e orando ao Senhor, quando Ele me disse essa frase: não apagueis o Espírito. Então o próprio Espírito começou a me ministrar na pessoa de Jesus o que aquilo significava. A igreja, em um sentido geral, tem abandonado a direção do Espírito Santo como orientação para o seu funcionamento. A orientação do Espírito é toda fundamentada e embasada na palavra de Deus, isto é, o Espírito Santo nos orienta como praticar a palavra em nosso dia a dia. Ele nos traz à memória os princípios que conhecemos e nos impulsiona a praticá-los. Dessa forma, o indivíduo aprende a depender dessa orientação de Deus que vem através do Espírito Santo. Quanto mais conhecemos a palavra e seus fundamentos, mais seremos acessados pela Trindade neste relacionamento de comunhão e aprendizado. Eu vou ter que falar mais uma coisa horrível. Eu passei ontem para o presbitério, ali procurando algumas situações da chácara e sobre umas plantas, apareceu um pastor ensinando a outros pastores como retirar dinheiro da igreja. E ele falando assim: pega algo, e você diz que é uma pedra de Israel, pega algo que você vai dar valor àquilo. Na hora que a pessoa valorizar aquilo por dentro, ela paga 10, 15, 20 mil reais por aquilo. E você vai ter os cofres da igreja cheios de dinheiro. Ele estava ensinando, ele estava coaching, dando uma aula para outros pastores em como, amados, eu não sei nem falar, absurdo é pouco, eu não sei qual a palavra falar, isso é uma desgraça. Desgraça é sem a graça de Deus. E a igreja está vivendo essas coisas. Salmo 25:14, projeta lá para mim. Olha só: a intimidade do Senhor é para os que o temem, os quais Ele dará a conhecer a sua aliança, o pacto que Ele tem com a sua igreja. O Senhor deseja se relacionar conosco como um pai se relaciona com seu filho, a quem quer muito. Cada vez mais a humanidade está focando em ter seus desejos atendidos e relegando a vontade de Deus a um segundo plano. Hoje é moda. As pessoas falam: você merece. É isso que os coaches estão ensinando. Você merece. E muitas vezes diz assim:
eles ensinam: afasta da vida de vocês todas as pessoas negativas, todas as pessoas que trazem limitações para o seu alcance, da sua vontade, do seu desejo. Consequentemente, a igreja é uma que ela coloca um padrão bíblico. E o padrão bíblico hoje não está sendo muito aceito no mundo. Às vezes nem dentro da igreja. Então, queridos, com isso, as coisas vão entrando. Vão entrando. Somos tentados todos os dias a satisfazermos a vontade de nossos corações, como fazer concessões a nós mesmos, como se tivéssemos algum direito, mas a palavra nos adverte em Mateus 16, 25, porquanto quem quiser salvar sua vida, perdê-la-á, e quem quiser perder a vida por minha causa, achá-la-á. Eu não entendi esse versículo quando eu era um jovem que tinha acabado de me converter, e eu creio que alguns também vão ter dificuldade se não for explicitado aqui. Olha só, quem quiser salvar a sua vida, quem quiser, eu não vou falar nada, não vou expor nada, eu vou me defender, eu vou me proteger. Isso é salvar a vida nesse sentido. Vou no discipulado, não vou falar nada, não vou falar nada. Né? Tinha um casal de discípulos que quando começaram a caminhar conosco, tinha vários problemas no casamento, e ele falava com a esposa no carro, no caminho da casa dele até na minha casa: você não vai falar sobre isso, não vai falar sobre aquilo, não vai falar sobre aquilo, e entrava para o discipulado. Aí a gente não conseguia ajudar em nada, o casamento ruindo, né? E quando a esposa ameaçava falar qualquer coisa, havia aquele raio nela assim, ela ficava paralisada. Por anos, por mais de 5 ou 6 anos, o casal andou 0 metros, porque protegeu a vida, né? Então, não volte lá, meu querido, naquele lá, por gentileza. Então, salvar a vida, muitas vezes você, volta no Mateus, por favor, meu lindo, obrigado. Você está salvando a vida, e a palavra diz em Tiago 5,16 que confessai as vossas culpas uns aos outros para que vocês sejam sarados, curados. Mas aí a pessoa retém, ela não expõe, e ela fica com aquilo ali apodrecendo dentro dela. Ela está salvando a vida, né? Às vezes a gente fala assim: entrega a sua vida para o Senhor Jesus, e a pessoa não. Já teve gente que falou comigo: não vou entregar a vida agora, eu vou curtir a vida primeiro. Na hora que eu já tiver para morrer, eu entrego a vida, né? Bobeira, né, gente? A gente não sabe que dia que vai morrer. Quanta gente já teve no nosso meio, já está do lado de lá. Alguns para cima, outros para baixo. Então, e quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Amados, eu perdi a minha vida aos 17 anos por Jesus. E encontrei essa mulata linda, maravilhosa. E tem 2 filhos lindos, maravilhosos. Cadê meus filhos lindos, maravilhosos? Ah lá. Mesmo que vocês não achem, eu sou obrigado a achar. Né, querida? É brincadeira. E encontrei essa família linda, maravilhosa. Aê, glória a Deus. Então, irmãos, eu acredito que quando você entrega a sua vida para o Senhor, você pode perder, sei lá, para macumba, para maconha, tudo que começa com ma e com outras palavras. Então assim, para catástrofe, para divisão, briga, intriga, morte, tráfico. Mas amados, o que você ganha da presença de Jesus aqui dentro, naquele vazio oco que você tinha, que você, sei lá, transava, bebia, fumava, fazia macumba para poder preencher. Agora você tem a fonte de água da vida dentro do seu coração, e não depende de ninguém, nem do marido, nem a esposa do marido, nem do marido da esposa, nem do pai, nem da mãe, nem do tio, nem de ninguém. Está dentro de você. Então eu quero te dar um conselho: perca a sua vida por Jesus, que você vai encontrá-la.
Porque o que pode o homem fazer? Acrescentar alguns dias à sua vida, ou que seja 1 centímetro ao seu tamanho? Ele não pode fazer isso. Você não sabe o dia de amanhã. Então vamos, olha só. Falemos sobre os ventos que têm soprado sobre a mente dos homens nesses dias. A cultura de hoje é o homem no centro, você ser feliz. Às vezes até estou falando do mundo, não estou falando aqui não, mas acontece aqui também. Mas às vezes lá fora é muito comum isso. A pessoa quer casar para ele ter uma independência dos pais, ou para ele ter dinheiro, procura uma pessoa que tem mais dinheiro do que ele, ou que vai dar um conforto melhor para ele. Não tem problema nenhum de um que não tem casar com outro que tem, mas às vezes o interesse de querer buscar o emprego ou aquela faculdade é para ganhar dinheiro e ser feliz com o dinheiro, e gasta-se muita energia em muitas coisas, porque a pessoa não encontrou a pérola, que é Cristo. E, querendo ou não querendo, essas coisas vão invadindo o nosso coração. Porque você está no mundo, não é para a gente sair do mundo. Jesus não disse que nós deveríamos sair do mundo no sentido de não nos relacionarmos com as pessoas do mundo. Você tem que sair do mundo da ideologia dele. Mas você tem parentes em casa que não conhece, você tem amigos na faculdade, no trabalho, e lá você tem que ser luz em meio às trevas. Não adianta você acender todas as luzes de um estádio e você acender uma vela. Agora, apaga todas as luzes do estádio e acende a vela. O estádio inteiro vai ver você, pelo menos a vela. Então, queridos, essas coisas vão entrando nas nossas vidas. Porque você liga a televisão, ela vive disso. Você liga o rádio do mundo, só fala dessas coisas, né? A Lady Gaga deu um show, foi ontem que deu o show? Foi uma macumba, 2 milhões de pessoas celebrando a Lady Gaga. Eu vou te falar uma coisa, se tu gosta da Lady Gaga, abre teu olho, porque tu vai ficar gagá, né? Ela veio fazer uma macumba. A Madonna teve há pouco tempo no Rio, foi Rock in Rio, e fez uma macumba, né? A gente sabe que o Rio de Janeiro é um estado do nosso país que precisa de muita cobertura de oração mesmo. Mas o pessoal vir fazer isso na nossa cara aqui no Brasil, e o Brasil é um dos países que tem a igreja evangélica mais producente, mais assim, do mundo. Eles vêm fazer isso e já é uma afronta do diabo para nós. Mas muitas vezes nós vamos lá. Ai, Madonna, Lady Gaga. Você sabe, presta atenção aqui comigo. Pelo amor de Deus. Você sabe o que é Therian? O que é? Você sabe? Explica para mim o que é Therian. É a pessoa que se identifica como bicho, animal. Ela se identifica... Isso aí mesmo. Amados, gente, pelo amor de Deus. Agora eu vou falar que nem vim lá de Matipó. Misericórdia, pelo amor de Deus. A pessoa se faz igual cachorro. E você vê pessoas na rua andando com cachorro. O outro indivíduo tem a capacidade de segurar uma correia para puxar a colega ou amigo, que é cachorro, que é cavalo, que é gato. Irmãos, o diabo está montando na criação de Deus para humilhar o nosso Deus, porque o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Eu nem imagino se chega um Therian aqui um dia, filho de discípulo, porque se chega um Therian, presta atenção, se chegar um Therian convertido, eu vou chamar o Rafael, que é veterinário, para cuidar dele. Vai ser o discipulador dele. É claro, um Therian tem que ter um discipulador veterinário. Agora, aí o Espírito de Deus vai converter essa pessoa. Agora, se chegar um filho de discípulo Therian aqui, eu vou te falar uma coisa. Aí o fim do mundo já está mesmo acabando, né? Já tá, mas enfim, não vamos entrar nessa coisa não. Olha só, Romanos 12. E não vos conformeis com esse século. O que é conformar?
tomar a forma, conforme, com a forma, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por que o povo às vezes está dentro da igreja e não experimenta a boa, agradável e perfeita vontade de Deus? Porque ele não toma a forma de Deus. Ele vem com a forma do mundo, quer se batizar com a mente do mundo, quer estar dentro da igreja com costumes do mundo, e só na hora do culto que ele arruma direitinho e vem para o culto. Ele veste a capa de crente. Irmãos, e isso é perigoso demais. Não sou eu que estou falando, não. Nós vamos ver que a palavra diz isso aqui. Então não vos conformeis com este século. Se vocês virem essas coisas, porque vocês vão ver pela rua, pelas redes, pela televisão, pelos rádios, por tudo, celulares, vocês vão ver. Mas vocês têm que falar assim no coração, não concordar com aquilo. Porque eu não vou poder impedir vocês de verem, porque vocês vão ver. Agora, amem essas vidas, sem dúvida alguma, mas não concordem com o que elas fazem. Vamos prosseguir, olha só. Isaías 29:13 fala o seguinte: o Senhor disse: visto que este povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, que maquinalmente aprendeu. Às vezes são coisas assim, mandamentos, não, eu não bebo, eu não fumo, eu não jogo, eu não vejo televisão, eu não visto tal roupa, eu não faço tal coisa, mas o coração está podre. Então, não fazer essas coisas e não ser tratado aqui dentro não resolve. Você precisa ser transformado por dentro. Aí sim, a transformação de dentro vai exalar por fora quem você é. Mas então então veja bem, eu vou ler de novo. Visto que esse povo se aproxima de mim com a sua boca e com os seus lábios me honram. Aí vem glória a Deus, aleluia, sai daqui. Eu não estou dizendo que vocês fazem isso, eu estou falando da igreja evangélica no geral. Aí vai para casa e para a rua, irmão, até repetir o que eles fazem dá vergonha, de falar que ele é da igreja, né? Ou, né? Você imagina você vendo um filme evangélico legal, aí passa o comercial da Lady Gaga, lá o irmão está lá pulando, lá na Lady Gaga. Só o sangue do cordeiro, hein? Aí reúne pastor, chama Marcos Gerassemap, vem os irmãos de poça, que é confusão, vamos jejuar, vamos orar. Ô meu irmão, então veja bem, muitos na igreja, se o Senhor falou comigo que a igreja está esfriando, Ele estava referindo ao nosso grupo. Ele não estava se referindo aos outros. Porque se Ele falou comigo, eu não vou conseguir falar com os outros. Então eu tenho que tomar para mim que é para nós. Então nós temos que tomar o cuidado de não louvarmos o Senhor só com os lábios. E na verdade a nossa vida não está condizente mais com tudo aquilo que nós nos propomos a viver. Romanos 6, de 6 a 7 faz o seguinte: sabendo isto, que foi crucificado com Ele o nosso velho homem. Então só os homens que foram crucificados? Não, a velha mulher também foi. Para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu já está justificado do pecado. Isso é, se você se batizou com Cristo ali, você entregou tudo, e na hora que você saiu da água do batismo, você foi batizado também na morte e ressurreição de Jesus. Então você deveria se levantar dali com o propósito de viver uma vida nova. Então você não é mais, se você pecava antes, a palavra fala assim: aquele que pecava não peques mais, o que mentia não minta, né? Então, amados, precisamos abandonar o pecado nas nossas vidas. O pecado grosseiro, eu tenho convicção que a grande maioria que não pratica, né? Adultérios e outras situações, pecados grosseiros, mas pecado é pecado.
Não tem diferença grande de pecado. Existem pecados que têm consequências maiores. Mas só na sua mente, nos seus olhos, nos seus ouvidos, na sua boca, sem ninguém perceber, ninguém ficar sabendo, você pode guardar multidões de pecados, cobiças, mentiras, invejas, rancores, falta de perdão. E esses pecados que as outras pessoas não veem são os mais fáceis de nós praticarmos, e todos nós os praticamos, inclusive eu. Em que sentido? Não vivemos praticando essas coisas, mas em determinado momento vem algum pensamento, alguma ira, alguma coisa assim, e nós temos que fazer aquela lavagem no Espírito Santo. O Espírito Santo, eu não aceito, não quero, eu perdoo, eu libero, eu não quero ver isso, eu não quero pensar nisso, eu não quero julgar isso, e eu sou humano como vocês. Nós todos vamos continuar tendo essa luta, porque o potencial de Adão está aqui, em todos nós. Ele só está anulado pelo Cristo que vive em nós. Agora, se você não se alimenta da palavra, do Cristo, não ora, não tem convívio com Ele, o que vai acontecendo? O seu velho homem vai brotando. Vai brotando. Então, e isso é possível acontecer, e esse brotar do velho homem dentro de nós vai esfriando a igreja. Vai esfriando. Tiago 1,14 fala assim: ao contrário, cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e o seduz. Não adianta você falar: eu pequei por causa do meu marido, o meu filho me fez pecado. Não, O pecado faz parte da decisão pessoal do seu livre-arbítrio. Você escolhe pecar ou não pecar. E você é seduzido pelas próprias concupiscências do seu coração. E quando você concorda com o pecado, você concebe o pecado e depois você o pratica. Gálatas 5:24. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências, desejos malignos, sexuais e do submundo também. Concupiscências, né? Pensa em coisas cabeludas, coisas feias, coisas do coração peludo. É isso. E os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne. Isso é, quando você entrega a vida, você entrega o governo da vida. É aí que entra a pregação da porta do reino que nós fazemos. O que é a pregação da porta do reino? Jesus disse: aquele que vier após mim, negue-se, tome a sua cruz e... quem não negar a si mesmo, não tomar a cruz, não é digno de... não pode ser meu... Isso é porta do reino. Porque Jesus é a porta. Para você entrar por ele, a porta é estreita. Você tem que abandonar aquele monte de bagagem que você trazia para você entrar e passar pela porta. A sua porta, ela é justa, ela te cabe, mas não cabe você no seu trono. Você tem que sair do governo para Jesus governar na sua vida. Por quê? Porque o reino é dele. A palavra diz que nós somos transportados do mundo para o reino do Filho do seu amor. Então, o reino de Cristo, existe um rei. Se você é aquela pessoa que você ainda manda em você mesmo, você governa tudo na sua vida, e você vem para o reino de Deus, na hora que você entra, chega na porta, você não passa. Você tem que tirar aquele reino do seu peito que é seu, para você com humildade entrar no reino de Cristo. E agora ele é Senhor da sua vida. E tem muitos irmãos que Cristo ainda não é Senhor da vida dele. Ele ainda é aquele que vem, canta, bate palma, faz tudo bonitinho, mas ele ainda é Senhor da vida dele. Há um perigo aí, nós vamos chegar lá. Hebreus 12, 14, 15 fala assim, já está indo para o final, pessoal. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Santificação tem a ver com isso que nós vamos fazer aqui em maio. Não é só isso, mas isso é um início de você largar coisas que trazem ruína para você buscar ao Senhor, atentando diligentemente, diligentemente, a tradução melhor, porque diligente é isso, porque ninguém seja faltoso,
Olha só que pecado. Separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que brotando vos perturbe e por meio dela muitos sejam contaminados. Então um irmão, quando está com raiz de amargura no coração, ele às vezes vomita aquilo para outra pessoa e passa aquele vômito para outra pessoa. Aí é que contamina aquela outra pessoa também vai vomitar aquilo no ouvido de outra pessoa. É a maledicência, é uma das maiores pragas que tem no meio da igreja, é aquela língua do irmão que louva o Senhor na hora da adoração e difama as autoridades e os irmãos quando está fora do culto. Mas o Senhor vai dar conta de tudo isso, sabe por quê? Está na Bíblia. Nós vamos dar conta de tudo o que nós falamos. Nós seremos julgados por aquilo que nós... Isso está na palavra. Então, e não sou eu que vou julgar. Então, eu só tenho a obrigação pastoral de alertar vocês. Cuidado com o que vocês falam sobre os outros. Apocalipse 3:15. Esse texto é importante. Olha só. Esse texto foi dirigido às igrejas de Apocalipse e essa palavra foi dirigida à igreja de Laodiceia. E a igreja de Laodiceia é a igreja que nós vivemos hoje. É especificamente para nós, no tempo de hoje. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frios ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, estou pronto a vomitar-te da minha boca. Pois dizes, estou rico e abastado, não só de riqueza financeira, mas de conhecimento, de independência, de dono da própria vida, né? E abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso, arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ari, que palavra dura. Ela não é macia não. A nossa carne também não é fraca não. Ela precisa. Agora, ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Você já imaginou o que é isso? Assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Eu quero dizer para você hoje, se você caiu, se você... nessas coisas que ninguém viu também, ninguém sabe, você continua vindo, frequentando, mas se dentro de você houve uma perda de comunhão, uma perda de vida, de revelação, de entendimento, de interpretação da palavra, de leitura, de prática no seu casamento, no trabalho, consigo mesma ou mesmo, eu quero dizer para você, arrependa-te hoje daquilo que você permitiu entrar e alojar no seu coração e mude de vida enquanto é tempo. Arrependa-te hoje. Mateus 7:21. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Você acha que essa palavra é para quem está lá cego no mundo? Essa palavra é para a igreja.
Eu não tenho provas, mas eu arrisco a dizer que tem pessoas aqui que não serão salvas, se não mudarem de vida, tá? Então, queridos, essa palavra, você imagina a multidão de pessoas na porta batendo e gritando: Senhor, mas eu fui um pastor, eu fui esposa de pastor, eu tinha na célula, eu preguei o evangelho, eu fiz muitas coisas na igreja, ajudava com as crianças. E Jesus vai falar assim: não conheço. Porque conhecer na Bíblia, presta atenção, vou falar algo aqui, não é, tem a revelação que eu vou falar. Conhecer na Bíblia é no mesmo sentido da relação sexual. O marido conheceu a sua esposa, a esposa conheceu o marido. Isso é, tiveram a máxima intimidade. Esse conhecer na Bíblia tem esse sentido. Então, quando Jesus disse: não os conheço, ele não teve a intimidade, claro que não sexual, pelo amor, mas a intimidade de filho, aquela intimidade de você chamá-lo de Senhor verdadeiramente e ele te chamar de filho, de ovelha. Por quê? Veio à igreja porque é fácil cumprir. Essa igreja nossa aqui, confesso para você, é super fácil. Olha que café da manhã maravilhoso que tomamos. Nós vamos ter que pedir aos irmãos depois, se sobrou, para levar coisa embora, de tanto que tinha. Fazemos churrasco, fazemos célula, fazemos comunhão, é muito gostoso. A pessoa pode vir para cá religiosa, ela pode ficar no nosso meio religiosa a vida inteira, porque nós também não temos, Deus não nos deu o discipulômetro para poder saber o nível de discipulado que aquela pessoa tem, de discípulo que ela é. E quando Jesus voltar, essa pessoa não ser salva, porque é individual, não é responsabilidade do pastor quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo, é responsabilidade do pastor fazer isso que eu estou fazendo aqui. Agora, a decisão é individual, ela é pessoal, mas estou alertando a vocês: se houve queda na qualidade de vida espiritual de vocês nesse período, hoje eu quero chamar vocês a um arrependimento. E para terminar, a palavra diz em Romanos 11: no zelo não sejais remissos, isso é, Horácio, braço curto, a verdade é essa. Sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Sede fervorosos de espírito, e não depressivos de espírito. Aquela pessoa que só murmura, tudo dela dá errado, só abre a boca, ela não leu as bênçãos da Bíblia, ela só leu as desgraças. As bênçãos ela não consegue reter. Nós vamos terminar agora. Eu queria chamar o grupo do louvor, vem aqui à frente. Eu queria cantar de ordem em tuas mãos. Vem aqui por favor, queridos. Eu quero dizer para você neste momento, eu quero pedir que você se coloque em pé, por favor, para que não haja diferenciação dos que estão sentados ou que vão ficar em pé. Eu queria cantar esse cântico, e eu queria, em nome de Jesus, pedir que a congregação ficasse assim, em oração. E eu queria convidar você, discípulo sim, e também não discípulo. Se você perdeu alguma coisa nesse período e você quer recuperar, nós queremos impor as mãos sobre a sua cabeça e profetizar que você vai reconquistar todas essas coisas na autoridade do nome de Jesus. E eu quero sim chamar você que venha aqui à frente. Nós vamos orar por você e profetizar sobre a sua vida esse tempo novo da igreja. Se você já quiser vindo, pode vir. Já tem um irmão aqui à frente, pode vir. Eu quero orar com você, quero impor as mãos, quero chamar os pastores, diáconos e irmãos de oração que venham aqui à frente. Vamos nos quebrantar diante do nosso Deus. Vamos nos entregar. Foi você que pediu. Vamos nos entregar ao Senhor nessa manhã. Arrependei-vos. Se você não tem Jesus e quer entregar sua vida para o Senhor, também venha agora neste momento. Venha junto comigo.